atrasa para quem já está aqui. Então, vamos lá. Geralmente é o primeiro que dá essa enrolada, que até entender o link, até entender como que chega, aí é comum a gente se perder um pouquinho. Vocês já estão vendo a apresentação? Consegue ver, Rê? Só me dá esse feedback. Sim, tá linda essa Sim. imagem. Viu? Sim, eu estou vendo normal. Tá perfeito. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Boa noite oficial, né? Dona Mari, gosto de ver essa cara. Saudades. Seja muito bem-vinda. Agora no outro formato, hein? Hoje eu estou de professora, hoje, hein, Mari? Boa noite, pessoal. Muito bem-vinda a essa turma. E aí, à medida que vocês forem chegando, né, a gente vai aí acolhendo e fazendo esse acolhimento e esse trabalho. O que a gente reservou, né? Eu acho que vocês estão acompanhando, eu e Célia aí, montamos o Instituto, chama Instituto Som Mais. E aí, para dar visibilidade, para entender, né, um pouco, cada um de vocês, às vezes, ou só me conhece, ou só conhece a Célia, e aí a gente resolveu começar essa jornada aí de algumas aulas gratuitas, principalmente para entender de que forma, né, que a junção das nossas duas experiências, né, vira uma potência aí no sentido do desenvolvimento humano. Né? O nosso foco é com o autoconhecimento, o nosso foco é em trabalhar o equilíbrio integral da pessoa, né? Então, conectar o que a gente pensa com o que a gente sente, com as nossas energias, com tudo que está disponível para a gente ganhar potência e fazer a mudança, seja ela qual for, na vida, na carreira, na parte financeira, amorosa, familiar, né, para a gente conseguir, de fato, estar no lugar que a gente deseja, né, da forma como a gente merece e pode. Lu, Né? só um minutinho, Lu. Se o pessoal puder fechar os microfones, porque aí dá interferência no som. Tá, obrigada. Maravilha. Porque o que acontece, né? Então, o foco desse primeiro projeto, até a Regina perguntou, né? Esse projeto a gente vai falar do Eu Sou a Mudança, é para a gente justamente identificar o que compõe, né, uma estrutura, o que está por detrás dos processos de mudança. Tanto no que diz respeito, né, às nossas questões internas, quanto também a influência e o impacto do contexto onde a gente está inserido. Então, aqui, essa proposta dessas 4 aulas, é a gente navegar um pouco por tudo isso. Então, hoje é a primeira aula, a gente está estreando, né? E vamos ter essa jornada, essa semana toda. Então, já nosso agradecimento aí por quem topou, né, fazer parte aí dessa jornada, e a gente está bem honrada de fazer parte disso. Quer dar uma palavrinha, Célia, antes que eu mude? Lu, eu acho que vale a pena a gente se apresentar um pouquinho para o pessoal, né? Porque tem gente que conhece você, tem gente que conhece a mim, e aí uma não conhece a outra, né? Então, vamos lá. Quer que eu comece? Por favor. Então, tá bom. Bom, tem um pessoal aqui que já me conhece há bastante tempo, outro pessoal que conhece a Lu há bastante tempo. Então, nós temos históricos diferentes, mas complementares. Então, eu sou terapeuta integrativa já há 20 anos e trabalho muito com a parte energética, emocional, trabalho com a parte física também. Então, eu integro esse corpo como um todo. E nesse processo a gente vai identificando, né, o que está afetando a pessoa, o que está abalando a pessoa, e que, em decorrência disso, chega no nosso físico. E então é um processo bastante profundo, e dentro dessa parceria a gente conseguiu unir as nossas forças, levando um trabalho mais completo ainda. Então, a minha parte é essa,
mais do emocional, do energético. Lógico que no físico aqui eu não vou conseguir trabalhar, mas a gente faz esse trabalho mais interno, vamos dizer assim. E aí a Lu vem para agregar nessa outra parte mais comportamental, que é onde ela vai falar um pouquinho. Então, sou Luciane, mas geralmente eu me apresento como Lu para facilitar, porque eu sempre brinco que nem meu pai acerta meu nome, principalmente quando ele vai dar bronca, que aí vira Luciana, Lucilene. Então, chama Lu, que tá tudo certo. Né? Tô assim no mercado já há um par de anos, né? Mais de 20 anos aí, trabalhando sempre com a parte de desenvolvimento. Né? Isso sempre foi uma das minhas grandes paixões. Me formei em pedagogia, porque eu gosto do processo de como a gente aprende. Então, achar formas da gente aprender de uma maneira mais leve, mais fluida, mas principalmente de que maneira que a gente transforma esse conhecimento em ação. Essa foi sempre uma grande busca minha, né, de o que acontece, né, que às vezes a gente até sabe que aquilo não é legal, aquilo não faz bem para a gente, mas eu não consigo mudar de atitude, eu não consigo dar uma resposta diferenciada. E aí eu fui me especializando nessa parte comportamental, né? E principalmente minha outra formação é em psicodrama, né? Organizacional, que é uma metodologia que também ajuda a gente a identificar, né, essas questões que de fato nos bloqueiam. Né? Então, eu tentar tirar essas crenças, né, que a gente fala, todas as amarras, as consignas que a gente recebe ao longo da nossa vida, e simplesmente, quando a gente cresce, a gente vai perdendo a espontaneidade. Quando a gente é criança, a gente é muito mais genuíno nas respostas, a gente é mais ativo, a gente não tem tanto filtro, com medo de errar, com medo de ser inadequado. E aí a gente vai crescendo e este ambiente vai nos encaixotando, vai fazendo com que a gente, né, dê respostas para ser amado, para pertencer, né? E isso, num determinado momento, numa determinada altura, a gente se perde da nossa essência e da gente mesmo. Então, muito do meu trabalho, e aí não tinha como eu só ir pelo cognitivo, né? E só por esse racional, por esse pensar. Então, também eu, dentro da minha experiência, precisei buscar uma profissional para me ajudar a entender também o que acontecia comigo, para eu poder hoje atuar, né, nos meus treinamentos, com principalmente os atendimentos de coaching, né, seja ele em grupo, seja individual, mas foi passando também pelas minhas histórias, então aqui vocês vão ver que somos boas contadoras de história, porque a gente é parte dessa jornada, né, a gente não é melhor nem pior, a gente de repente só, né, caminhou um pouco mais em alguns aspectos, aprender uma forma, né, de ir avançando. Eu falo que um bom indicador, talvez, para a gente começar, né, a nossa noite, a nossa jornada, é determinar, assim, para mim, por exemplo, é o tempo que eu perco hoje ranhetando, brigando comigo mesma de algo que eu fiz, de algo que, né, repeti, ou dessa demora. Então, eu falo que hoje eu tomo consciência muito mais rápido dos meus comportamentos, e aí eu consigo fazer essa mudança, né? Fazer os ajustes de rota que são necessários para eu continuar avançando. Antigamente eu me paralisava e hoje eu já consigo, né, a partir de todos esses recursos que eu aprendi a mobilizar, hoje eu já consigo fazer essa transformação de um jeito mais rápido, de um jeito mais fluido e principalmente mais leve, porque aí essa é uma característica minha. Se não é para ser bacana, gente, se não é para ser bem-humorado, com leveza, não me chama. Eu gosto, eu vim na vida também para me divertir. Né? Para mim, essa é a premissa. Quem me conhece sabe. Então, vamos começar? Vamos junto. Essa aula, gente, a gente fez questão de fazer numa plataforma, porque a gente quer ouvi-los. Então, assim, não é uma aula só conceitual. Aqui nós vamos fazer isso acontecer juntos, tá bom? Nessa jornada. Óbvio que não, pelo tempo, a gente não consegue aprofundar tudo, mas a gente vai aí trabalhar conforme também a necessidade de vocês.
E a analogia que a gente trouxe é da fênix, né? Já que a gente está falando de mudança, nada melhor, né, do que esse mito da fênix que traz para a gente com tanta clareza essa capacidade, né, de renovação. Diz a lenda, né, que a fênix ela coloca fogo no próprio corpo para poder renascer mais bonita, para poder renascer mais forte e enfrentar os desafios. Então, ela é retratada, né, geralmente como um pássaro aqui, né, magnífico, ó, que se regenera ciclicamente e renasce das cinzas após morrer. E é muito isso, né? A gente é um luto. Por que é tão difícil mudar? Porque partes de nós precisa morrer para dar espaço para coisas novas, para outros conhecimentos, outras habilidades, para outras formas de fazer as coisas nascerem. Então, a gente precisa ir aprendendo a se desapegar de algumas coisas para ir dando passos e subindo de nível e avançando. Né? Então, esse simbolismo de morte e renascimento, a gente vai falar bastante disso, né? Porque é muito respeitoso ter esse olhar, porque dá dor. Porque se não doesse tanto, era mais fácil a gente mudar. Então, tem dor deixar coisas para trás, tem dor a gente olhar, às vezes, para as nossas incapacidades, para as nossas fragilidades, né? Então, realmente é um processo, por isso que a gente vai fazer com muito acolhimento e amorosidade, tá bom? Para a gente conseguir fazer isso, porque eu sempre falo, não precisa ser sozinho, a gente pode fazer isso juntos. Quer trazer algum ponto, Célia? Então, tá bom. E aí é claro, né, que os desafios que a gente enfrenta, por mais que eles nos incomodem, eles são um grande acelerador do nosso desenvolvimento e que de fato faz a gente entrar em contato com o nosso verdadeiro potencial. Então não tem como, é preciso fazer esse processo mesmo de ir tirando, né, essa armadura e se desvelando de várias coisas para fazer surgir, né, o nosso verdadeiro potencial. A nossa estruturação, como eu falei, a gente vai ter 4 aulas, então dia 9, amanhã não tem, tá bom? Então a gente pula a terça, mas vocês vão ter lição de casa, aguardem. Aí dia 11, 12 e 13, sexta-feira a gente termina. E como que é o processo, para vocês entenderem? A gente tem 3 grandes blocos. A gente vai entrar, né, num processo de introspecção, porque a verdadeira mudança é de dentro para fora, então a gente vai precisar mergulhar nisso. E aí o grande objetivo é a gente tomar consciência, né, do que precisa mudar. Então, sem eu identificar e conhecer quais são esses recursos que precisam ser mudados, eu não consigo transformar nada. E aí, uma vez que eu identifico, uma vez que eu faço esse mapeamento, aí sim a gente vai para a etapa da transformação. E aí, na transformação, qual é a proposta? Na fase, quando eu estou na... Voltou? Voltou. Espera aí que vocês sumiram aqui para mim. Opa. Pronto. Um minutinho. Deu. Então, nessa fase de transformação, é uma fase de ou a gente adquirir, né, novos conhecimentos, novas habilidades, mas principalmente ter uma nova percepção e um novo olhar para esse contexto de onde a gente está inserido, e principalmente um novo olhar para a gente mesmo. E aí eu começo a entrar nessa fase de libertação, que de fato a gente vai sair daqui buscando construir um plano de mudança para esse resgate da nossa essência. Então, primeiro a gente tem que voltar para a gente mesmo, voltar para a nossa identidade, para fazer as mudanças que são necessárias. Então, esse é a nossa proposta nessa primeira etapa e nesse primeiro ciclo, tá bom? O que a gente vai começar a fazer? Então, autoconhecimento é crucial para o processo de transformação. Então, é dessa forma que a gente vai explorar aí o nosso verdadeiro eu.
Primeiro movimento, quero que vocês escrevam agora no chat um desafio que vocês estão buscando superar, ou uma atitude que vocês queiram renovar, o que quer que seja. Vou dar 1 minutinho, cada um escreva o que está buscando, né, transformar, mudar, se libertar. Coloca aí no chat para a gente. Boa, Mari. Gente, procrastinar é uma coisa, né? Esse é um grande dilema dos dias de hoje. Eu acho que a gente fez uma live, né, Celinha, falando sobre procrastinação. Porque, na verdade, o fundo da procrastinação é outro. Só isso daria uma aula. Mas eu prometo que eu vou trazer umas Exatamente. coisas. Por isso que é importante vocês colocarem aí no chat. Eu gostaria que todos respondessem. Porque aí também é uma forma da gente ir calibrando o que a gente vai trazer de exemplos para vocês aí nesses 4 dias. Ó, Thaisa, busco mais paciência, tranquilidade, dominar alguns sentimentos que me alteram demais. Aqui é uma escolha, viu, Thaisa? É bem difícil. Quanto a gente, né, escolhe deixar com que algumas coisas nos afetem ou não. Aí aqui também tem técnica, fica tranquila. Ai, mais uma da turma da procrastinação, bem-vinda. Tamo junto. É verdade. Ó, a rede, destravar a coragem de pôr a cara nos projetos. É isso aí, de workshop, oficinas, cozinha de cura. Estou insegura, parece que melhora, mas não deslancha. É. Faz parte. Coragem para mudança profissional, a Rosana. Busca expansão da consciência, a Sinira. Mudança de carreira, mais confiança, mais determinação. Na profissão, essa parte faz muita diferença, viu, Amália? Eu falo por mim. Quando eu decidi, de fato, me colocar na minha carreira, não foi questão de ter que saber mais, eu já sabia muita coisa, mas a minha postura não era de confiança. E aí eu demorei bastante para crescer, assim. Mas depois que eu aprendi, então a gente vai falar sobre isso também. Parte 2. Continue escrevendo quem não terminou. É importante também a gente identificar o que vocês, né, como vocês gostariam de sair daqui na sexta-feira. Isso é uma boa dica, gente. Quando a gente fala de expectativa, né, frustração e expectativa, isso se dá muito por eu não colocar né, determinar mesmo o que eu espero, colocar isso como determinante. Porque se eu não faço esse combinado, muito possivelmente, né, eu vou ter algum tipo de frustração. Ah, eu esperava isso, eu esperava aquele outro. Então, a gente tem que declarar o que a gente espera. E aí é um trabalho nosso, agora meu, da Célia, de corresponsabilidade, né? Fazer o nosso melhor para que você esteja mais próximo das suas expectativas. Ou, de repente, já calibrar aqui mesmo e falar assim, olha, essa parte aqui a gente não vai aprofundar, tal parte a gente vai dar num outro momento. Isso é muito importante. Parte das nossas frustrações é porque a gente não alinha expectativa, a gente não declara, na verdade. Né? Fica só no nosso interno, e aí a gente fica meio sem métrica, né? Quando chega lá no final, ah, foi bom, mas. Então, vamos declarar 2 coisas, pelo menos, que a gente gostaria, de como a gente gostaria de sair daqui, né? Na sexta-feira. Thaisa vai querer sair mais paciente, né, Thaisa? No mínimo. Mais tranquilinha.
Coloquem aí no chat também para gente. Célia, como que você quer sair na sexta-feira? Esse aprofundamento, esse entendimento, né? Porque é o que a gente fala sempre, né, Lu? A questão do autoconhecimento. Nós vamos tirando camadas, né? A cada processo que a gente faz. Não tem como a gente fazer uma mudança gigante num único momento. A gente precisa ir aprofundando. São etapas, são processos, pequenos processos que fazem essa grande mudança. É no passo a passo. Então, às vezes, a gente também coloca uma expectativa muito grande dentro de um processo, só que a mudança necessária para que a gente faça, né, tudo isso é um passo muito grande. E nem sempre a gente está pronto para isso. Então, pequenos passos são muito mais efetivos, são muito mais consistentes do que grandes passos que a gente acaba deixando pelo meio do caminho, como no caso da procrastinação. Aquela coisa da gente, eu preciso organizar tudo, preciso fazer agenda, preciso isso, preciso aquilo, ou eu tenho o que, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente coloca uma rotina tão grande no nosso dia a dia que a gente não sustenta aquilo, a gente não consegue sustentar. Então, se a gente fizer pequenos passinhos, a gente vai criando uma rotina diferente para que essa mudança vá se estruturando, vai se solidificando, e aí sim a gente vai tirando camadinha por camadinha, aprofundando cada vez mais lá para dentro e trazendo tudo aquilo, todas aquelas competências, todas aquelas habilidades, tudo aquilo que a gente tem lá escondidinho e que a gente nem percebe que existe, como a Lu falou, né? Que ela mesma passou por esse Exemplo aqui, processo. eu vou dar um exemplo aqui da Rosana, né? Muito legal, assim. E eu sei que tem mais pessoas que sentem a mesma coisa, assim. Se conectam muito com essa sua expectativa. Muito possivelmente, Rosana, sem medo, impossível. Aqui, dentro de um processo de autoconhecimento, porque o medo, ele é teu amigo. Ele é um mecanismo seu de defesa para não te colocar em lugares arriscados. Ponto. Ele é um. Então, foi uma maneira, né? Tem pessoas que não vão pelo medo, né? Vou explicar melhor. A gente, quando tem uma situação de pressão, de estresse, quando a gente está num lugar que normalmente são situações novas, a gente passa a ter comportamento instintivo, que a gente chama. Então, na psicologia, a gente entende que são 3 comportamentos básicos que a gente tem como resposta na hora que a gente está no instinto, que é igual ao animal. Ou a gente agride, ou a gente paralisa, ou a gente sai correndo, vai para a fuga. Então, muito possivelmente, o seu mecanismo, o teu medo, é algo. Tem gente que tem medo que paralisa, que não faz arriscar, tem gente que o medo faz avançar e agredir, e tem gente que tem esse medo que nem vai passar por isso, ele vai pedir para sair, vai para outra, né? Desiste e começa do zero, vai para outro rumo. Então, sem o medo, né, a gente precisa achar um outro mecanismo para colocar no lugar do medo. Por isso que o autoconhecimento é uma jornada, porque você vai ter que ir descobrindo as causas desse medo e ir colocando outros comportamentos para você ter esse tipo de enfrentamento. Mas o primeiro nível é muito bacana da gente, que aqui a gente vai falar, que é essa tomada de consciência, o que está por detrás do teu medo.
ou tomar a consciência que não arriscar naquele momento o que te ajuda e o que te atrapalha, para você poder escolher dar respostas novas. Aqui, nesse primeiro nível, a gente vai trazer com muita propriedade o poder de escolha. Quando a gente, enquanto ser humano, isso nos diferencia dos animais. Ter poder de escolha, saber escolher. E eu posso escolher não fazer nada, percebe? Eu posso também escolher agredir ainda. E eu posso escolher ficar parada. Mas quando é um processo consciente, eu estou tomando essa decisão, eu me acalmo. Aí vem a integração que a gente fala, que eu alinho o que eu estou pensando com o que eu estou sentindo, e a escolha daquela minha ação é minha. Eu não estou fazendo isso por causas externas. Então, esse eu acho que assim, foi um presente, obrigada por compartilhar. Mas é um pouco essas 4 aulas a gente vai trabalhar a base para isso, para a gente sair daqui, pelo menos na sexta-feira, podendo fazer melhores escolhas, escolher mais rápido, percebe? O caminho que a gente quer. Porque às vezes a gente, né, não vou citar nomes, mas às vezes a gente demora para fazer uma escolha e a escolha escolhe a gente, sem a gente querer, né? A pessoa está até rindo. Porque a gente deixa a coisa, vai deixando a coisa se ajeitar e às vezes se configura nem sempre naquela maneira que eu gostaria, mas resolvido fica, percebe? Então aqui o tempo também faz parte, beleza? Então esse é um convite, né, que a gente faz para vocês, que nem, ó, como eu trouxe, né, na mitologia, a fênix, ela se autodestruía com fogo para nascer mais forte, mais bonita, e o convite é para a gente, de fato, né? A gente está disposto a se desapegar daquilo que não serve mais, aquilo que de fato está impedindo a gente de fazer essa mudança. Então, fiquem com a gente até sexta-feira, que a gente vai estar bastante conteúdo aqui para fazer, ajudar vocês nessa jornada, a fazer ela de uma forma mais leve, mais fluida. Então, aqui, já mudou o slide? Vocês estão conseguindo ver? Tá. Eu gosto muito de trazer, entender isso aqui, gente, faz muita diferença na vida. Essa é a base desse processo de eu conseguir chegar na minha identidade, no eu sou. Então, num exemplo muito básico assim, né? Quer acelerar processo de mudança, olha para o seu ambiente. Quando a gente fala de ambiente, o ambiente nada mais é do que são todas as pessoas e os recursos que a gente tem disponível. Então, muito do que somos hoje também foi construído a partir do nosso ambiente. Começando pelo núcleo familiar, depois as escolas, os ambientes de trabalho, as oportunidades que a gente teve na vida, se a gente foi para fora ver o mundo, se a gente ficou só na nossa cidade, tudo isso é que faz a construção da nossa identidade, né? E a partir daí, a gente vai criando e assumindo verdades, né? Que são as crenças, a gente vai fazendo uma leitura e tendo uma percepção do que querem da gente, que tipo de pessoa que eu tenho que ser para ser mais aceita. Então, eu vou criando, né? Gerando respostas e reações, que são os comportamentos, para ser aceito e me tornar pertencente àquele ambiente. Então, o comportamento nada mais é do que uma resposta a tudo isso. E por isso que eu gosto muito de trabalhar uma perspectiva do comportamento, que é assim, não tem ideia de valor. Quando eu ponho uma ideia de valor, vem o julgamento. E aí, acreditem, a gente é um ser, de novo, isso é uma outra premissa da psicologia. Somos seres que julgamos o tempo inteiro. Na hora que vocês me viram, vocês já olharam meu cabelinho, a cor do cabelo, o jeito que eu me visto, como que eu tô, a maneira que eu falo, se eu gesticulo ou não, Celinha, a mesma coisa, o fundo que a gente escolheu, tudo isso vira. Então, você já vai falando que, né? Eu olho a Célia, eu já fico assim, nossa, eu acho que ela adora, é aventureira, olha, ela tem uma paisagem ali, ou é, sei lá, é super bicho grilo, que ela gosta de mata, né? A bicha é hippie, vou julgando, né? Então, não tem como a gente. E aí, de novo, não tem como não fazer o julgamento, mas tem como eu administrar.
E aí, de que maneira que eu administro? Fazendo perguntas para validar. Celinha, nossa, me parece que você é uma pessoa que gosta de mata, que você gosta dessa coisa mais, né, de natureza. É verdade? Faz sentido para você? Sim ou não, Célia? Ligar meu microfone. Obrigada, Eliar. É isso mesmo, eu sou uma pessoa muito ligada na natureza, então esse tipo de paisagem, como aqui é a minha sala de trabalho, ela me traz uma energia. Eu estou num ambiente propício às coisas que eu trabalho e que as pessoas chegam aqui e elas olham para essa paisagem, elas se sentem bem, elas olham para o meu teto, que é todo estrelado, elas se sentem acolhidamente, né? Recebidas acolhidamente. Então, assim, é todo um contexto para que as pessoas que vêm aqui para receber o meu trabalho sintam essa energia, sintam esse acolhimento. Então, o que a Lu está falando é super importante, a questão do ambiente como um todo, né? Não somente na parte de contexto profissional, né, Lu? Mas como um todo, né? Quem é a nossa família, quem são os nossos amigos, todo esse processo influencia profundamente em como nós seremos, né? Nesse eu sou. Então, assim, isso eu tenho que estar atento. Essa é a base, gente. Então, se a minha estrutura, eu vim me formando como ser humano, como pessoa, a partir de tudo isso, na hora que eu decido mudar, eu tenho que olhar para o que me trouxe até aqui, que valores são esses, que crenças hoje, talvez para eu ir para um outro lugar, para eu, de repente, desbravar um outro, né? Por exemplo, uma família que todo mundo é médico. Aí o cara, de repente, quer ser engenheiro. Cara, ele vai desbravar um outro lugar, com outro tipo de raciocínio, outros núcleos de pessoas, de convivência, de experiências. Então, às vezes, para fazer isso, eu tenho que olhar para tudo que me trouxe e ver que talvez aqui existam algumas crenças que não vão mais me ajudar a dar esse passo que eu preciso para ir para um outro lugar. Como isso é muito comum e vai ser a base de uma das aulas que a gente vai falar, bastante da questão financeira. O quanto a gente é real, gente. A gente se impede de merecer uma abundância financeira para a gente não se descolar da nossa família. Por honra, por achar, né, aqueles que nos trouxeram até aqui, para eu não me descolar, eu fico e aceito, né, as coisas não fluem. E aí eu fico naquele patamar, às vezes um pouquinho mais, para me manter pertencente àquele núcleo familiar. E a boa notícia, gente, é que não é com ruptura. Não é o fato de você, né, a cifra que você vai ganhar, ou os novos ambientes que você vai passar a fazer parte, você não precisa queimar o antigo, não precisa exorcizar. Isso você pode fazer coexistir. Mas sim, eu tenho que, de novo, estar muito centrado, estar muito consciente, porque aí eu vou ter uma forma de atuar num núcleo, uma outra forma de atuar no outro, sem deixar que né, faça com que eu diminua aquele lugar que me trouxe, que eu né, desqualifique tudo aquilo que eu aprendi, a minha base, mas que também, por outro lado, aquela minha base não vira uma âncora na minha vida. Então, a gente vai passar e vai falar muito sobre isso, tá? Essa, geralmente, a Regina que trouxe, né, essa coisa da repetição, tá muito pautada nesses dois primeiros níveis, ambiente e comportamento. Então, é fundamental a gente olhar para isso, né? E aí, para chegar na identidade do eu sou, eu tenho que tomar consciência. Eu ia sacanear a Celinha no sentido assim, ela trouxe muito desse ambiente, você viu que ela fugiu da minha pergunta, porque ela trouxe que ela tem todo esse ambiente para o outro. Eu perguntei se isso tem a ver com ela.
Aí não precisa responder, vai ficar aí de castigo agora. Para refletir. Por quê? Às vezes a gente faz escolhas também de uma maneira da gente se colocar, né? Vamos imaginar, hoje está muito na modinha, uma coisa ou outra, a gente vai por esse caminho, não é a nossa verdadeira identidade, e de novo a gente não flui. Então, eu tenho que achar também o jeito que eu faço as coisas. Né? Então, por exemplo, eu gosto, à medida na minha carreira, e é muito natural, a gente começa imitando os outros. Né? Acreditem, gente, eu fui líder de equipe, eu era muito tosca. Eu falava para as pessoas assim, não justifica. Ai, mas eu tô com meu filho doente. Eu olhava assim com a cara plácida e falei assim, não justifica. Porque eu me condicionei para ser aceita naquele primeiro, né, experiência de trabalho. Eu era ambiciosa, queria crescer, a minha chefe era assim, comecei a imitar. E isso foi me causando uma série de danos na minha saúde. Né? Engordei pra caramba, vivia tomando soro, não era feliz. Então, fui promovida várias vezes, mas a que preço? A ponto de realmente ter que desistir, porque ou era sair, ou eu realmente iria adoecer ou me tornar uma pessoa que eu comecei a não acreditar mais. Então, também a gente tem que olhar, né, o quanto a gente vira, né, aquilo que a gente quer projetar, ou tem da gente ou não. Então, esse é um outro olhar para a gente fazer. Quer responder? Está em cólica, Celinha? Estou vendo a sua cara. Não, você Não, aguenta? é porque é isso mesmo. Não, gente, eu falo isso pelo ambiente, que os outros se sentem bem, mas quem precisa se sentir bem em primeiro lugar sou eu. Se eu estiver trabalhando aqui o dia inteiro, num ambiente que está me afetando, como foi o caso da Lu, que chegou a afetar fisicamente, né? Engordou muito, precisou chegar numa bariátrica. Então, olha só o processo que isso acontece no nosso corpo quando a gente vai se agredindo demais. Então, não, isso aqui em primeiro lugar é para mim. São os meus olhos, é o meu sentir, é onde eu fico, eu estou aqui num ambiente super prazeroso. Então, se eu ficando aqui o dia inteiro, isso não me afeta negativamente. Pelo contrário, eu me alimento com isso. E sim, eu amo a natureza. Então, é um dos meus projetos de vida morar nessa natureza aí. Nossa, né? Só que eu vou dar spoiler, ela é hippie chique, tá? Ela é uma hippie bem chique. Então, fica a dica. Então, assim, essas são as duas bases. E aí, o que que acontece? Se eu quero acelerar a mudança, muda o ambiente, muda as pessoas. De que maneira? Fazendo curso. Por exemplo, hoje estamos aqui em grupo, já são pessoas que vocês podem começar a se conectar para ver, olha, né, será que o medo da Mariana é o mesmo medo da Rosana? Que tem um medo que se compartilhe. E, de repente, será que não temos experiências diferentes que a gente pode se ajudar? Então, quando eu vou buscando uma rede, né, eu vou buscando pessoas que vão me inspirando, que fazem e dão respostas diferentes. Então, essa é uma forma, né, de me forçar a adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, questionar os comportamentos que me trouxeram até aqui. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né, de buscar outros grupos, não ficar só naquela rotina. Por exemplo, a pandemia foi tão nociva para a gente, por quê? A gente viveu uma realidade paralela. Cada um no seu mundinho. Hoje, por exemplo, eu faço muito treinamento em empresas. A gente está com uma dificuldade de resgatar uma convivência social gigante, porque a gente desaprendeu algumas coisas. E mais grave que isso, tem uma geração que nasceu dentro desse contexto, que nem afeto de vó, colo de vó e vô recebeu. Então, vai ter impacto na socialização dessa pessoa. Esse ambiente vai falar muito. Então, a gente às vezes fala, ai, mas essas crianças de hoje só ficam direto no celular. É verdade. Que ambiente que elas foram inseridas? Como que elas, né, foram aprendendo a se comunicar com o mundo?
para os pais poderem trabalhar e fazer as coisas, sim, a gente tem que fazer uso do recurso da TV e do celular para a gente conciliar as coisas. E aí essa é uma realidade para eles, é um ambiente muito propício para eles, que para a gente causa estranhamento, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar. Então, é importantíssimo, né? Buscar novos grupos, buscar outras pessoas, ler bons livros. Aqui a gente também, ao longo das aulas, vai dar dicas de como ir destravando cada uma dessas coisas, tá? A partir do momento, então, mudei o ambiente, esse novo ambiente vai exigir que eu faça novas respostas, que eu tenha novos comportamentos, que vai também me forçar a buscar, a ser, né, quase que obrigado a adquirir novas competências, eu vou me deparar, aí não tem como, que é muito possivelmente onde vocês estão, nesse mergulho interno, para falar o que está de verdade me bloqueando. Quais são essas verdades que eu estou carregando até agora, que me fizeram acreditar que era só assim que podia ser rico, que era só assim que eu podia me relacionar, que esse é o único jeito de conquistar tal coisa. E aí eu preciso integrar tudo isso que a gente está falando, que são respostas, né, o que seriam os recursos externos, com esse meu recurso interno. Então, eu tenho que me revisitar para poder fazer, né, essa identificação e esse trabalho para voltar para a minha essência, para a minha verdadeira identidade. Então, tem muita gente, né, o legado diz respeito a quê? Já algo mais conectado com a minha missão, meu propósito de vida e espiritualidade. Eu não trabalho isso se eu primeiro não me encontrar. Então, a gente precisa passar por a gente mesmo, por esse desbravar desse mundo interno, para a gente conseguir, de fato, se conectar com algo maior. Então, porque senão fica muito estreita essa ligação e essa conexão. E eu vou estar sempre patinando, sempre duvidando, sempre, né, aquela briga, às vezes, não sei vocês, eu já tive muitas fases brigando com Deus, fala assim, ó, senhor, manda por escrito, porque só essas mensagenzinhas não está funcionando mais para mim. Fala o que o senhor quer de mim, porque vamos encurtar esse tempo. Então, já tive essas fases também, e de vez em quando tenho. Então, também entender que processo de autoconhecimento, gente, é em espiral. Ele não é linear, porque eu vou passando por camadas e por ser espiral, eu volto. Só que eu não volto igual. Quando eu passar de novo naquele ponto, eu já vou ter adquirido outros conhecimentos, eu já vou estar mais forte, percebe? Então, são várias maneiras de ver, né, aquela situação. E acreditem, a gente sempre vai evoluindo. Faz sentido? Dúvidas? Gente, se tiver dúvida, eu esqueci de falar. Vai colocando no chat, a Celinha vai me ajudando e a gente vai seguindo. E é isso, né, Lu? E... É Oi, o que pode falar. você está falando, né? Quando a gente vai passando por essa espiral, é como se a gente tivesse um degrau acima, não é? E aí entra naquele caso de a gente atravessar por aquele desafio de uma forma, com um olhar diferente, com um ponto de vista diferente. A gente pode passar, pode ser uma situação muito parecida, mas a gente passa por ela de uma forma muito mais consciente, com outros pontos de vista e de uma forma mais rápida, porque de uma certa forma a gente já reconhece aquilo, aquele processo. Então, é aquilo que a Lu falou, hoje ela já não fica mais tanto tempo arranhetando, ela já consegue sair rápido daquele estado. Então, é esse o movimento mais importante no autoconhecimento. É quando a gente reconhece aquele processo, aquela situação que está chegando e fala, puxa, essa eu já conheço, essa eu já sei fazer diferente. Então, eu consigo ultrapassar muito mais rápido e com resultados melhores. É isso, Lu? É isso aí. E aí, agora o convite é da gente começar a dar um primeiro mergulho nessa introspecção. Quando a gente é criança, né, a base, como eu falei para vocês, de muitas das nossas crenças, né, a gente adquire na infância.
Basicamente, uma criança até os 7 anos de idade, ela recebe a maioria das informações, do que é certo, do que é errado, né? Tanto do seu núcleo familiar quanto escolar. Então, e é um momento, né, que a criança está mais aberta, mais espontânea. Então, é uma esponjinha para receber tudo o que o mundo tem para apresentar para ela, do bom e do ruim, né? E aí, o que acontece? Quando a gente está na infância, a gente não tem tanto recurso interno. Então, às vezes, a gente passa por violência e não sabe nem que aquilo é uma violência, não sabe que aquilo é um abuso, não sabe que aquilo não é legal, que é um assédio. A gente vai aprendendo isso à medida que a gente vai crescendo, né? E isso vão gerando marcas, que também essas marcas fazem, né, muito dos medos, das nossas inseguranças, de novo, elas são sistemas de proteção. A gente tem um sistema de proteção maravilhoso, que é de sobrevivência. Então, o nosso cérebro, ele está programado, gente, para fazer a gente sair ileso das coisas, para a gente sobreviver, seja qual for a situação. Então, ele vai dando alerta, seja no corpo, seja no emocional, até a gente conseguir, de fato, né, ter alguma resposta naquela situação que a gente está sendo colocado. Então, o convite aqui é a gente voltar um pouquinho para essa infância. E aí, para acelerar o aprendizado, isso também é uma dica importante, a gente tem faz muito fácil o olhar para aquilo que não está bom. Se for perguntar o defeito, eu já tenho aqui na minha cabeça uns 10, assim, ó, blá, 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 que sai sem piscar, nem respiro. Mas vai falar da coisa boa. Aí vem aquela coisa do medo de ser arrogante, metida. Ah, eu vou falar que eu sou boa nisso? Eu vou falar que isso é legal? Só que acreditem, gente, um jeito muito rápido de acelerar conhecimento, de acelerar a transformação é pelo positivo. Porque é ele que me dá sustentação, confiança, determinação para impulsionar, é força de avanço. Quando eu consigo colocar, sim, teve um monte de coisa ruim, teve um monte de coisa que não era legal, tem um monte de coisa que eu preciso aprender, mas eu ponho isso num baú e vou melhorando no caminho e consigo trabalhar em cima da potência, eu vou mais rápido. Por quê? É o negativo que me paralisa. É aquilo que eu fico, ai, deveria ter sido, ai, e se, poxa, isso não foi justo, ai, não sei o quê. Ok, foi o que deu para ser naquela época, naquele momento. E a gente não vai entrar nessa questão de julgamento, até porque aí precisa de uma psicóloga, não é a minha formação. Aqui a gente vai olhar a partir de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente aprendeu, a olhar para a nossa potência. A gente não tem mais vergonha de falar, eu mando bem nisso. Só que é importante, de novo, lembra que a gente vai ter que mergulhar? Saber a origem. Então, a origem da nossa identidade, ela é feita, né? Ela é composta da seguinte divisão. Eu brinco que a gente também está meio programadinho para dar errado, sabe? Para viver dilemas de identidade. Acho que Deus fala assim, não, vou, né, esperar essas pessoas amadurecerem, elas vão ter essas crises, né? Umas mais jovens, outras demoram um pouco mais, mas vão passar por esse dilema. A gente é constituído, né, 25% por coisas que vieram do nosso pai ou do nosso referencial masculino. Porque sim, né, que nem no caso de um adotado, ele tem um referencial biológico, que a gente não vai entrar, que tem a ver com o campo sistêmico, e tem a pessoa que criou. Aqui a gente vai olhar, pode ser um avô, pode ser um tio, percebe? Um irmão mais velho que seja. Quem foi o referencial masculino? Porque é desse referencial masculino da nossa infância que vem muito dessas crenças que a gente tem. Outros 25% vem do nosso referencial feminino, né? Seja mãe, tia, avó, às vezes as duas, né? Que cria tudo junto, pode ser também.
Então, nós vamos olhar para esse referencial feminino. Então, percebe que 50% do que a gente acha que pensa que é certo ou errado não é nosso? Veio dessa base? Para pensar. Será que eu realmente sou tão limitado assim? Não sou bom nessas coisas que, né, eu acho que eu sou, mas o povo duvida? Né? Ou pessoas falam que eu sou muito boa numa coisa e talvez eu também não seja. Estou acreditando em coisas que não são. Então, aqui a gente vai meio que desestabilizar o que a gente acha ou não acha. Outros 25% vêm das coisas que a gente aprendeu do nosso ambiente. Então, vem desses referenciais de escola, de núcleo religioso, de outras, dos amigos, né? Dos parentes, né? Da nossa família aí ampliada, vem do que o ambiente proporcionou para a gente. E só 25% é nosso, é o que de fato a gente reconhece na gente. Então, eu vou dar esses minutinhos para vocês escreverem, pelo menos, 3 pontos, de 2 a 3, em cada um, é no positivo, tá? Aqui a gente vai relembrar o que eu aprendi, o que eu herdei do meu referencial positivo masculino, do meu referencial feminino, o que eu aprendi e herdo de cada um desses 4 pilares. Dúvidas? Questionamentos? Coloque aí no chat, senão vou dar uns 5 minutinhos para vocês Eu preencherem. tenho uma dúvida. Pergunte. Chegou uma pessoa. Você falou que é 75%, não, 50% é o masculino. Pai e mãe. Pai e mãe, mas 50%, a maior parcela de registros que a gente capta. Não são nossos. Não são nossos, mas você falou que o masculino é mais do que o feminino. É isso? Não, é 25. Ó, é 25. 25 masculino, 25 do feminino e 25 do ambiente. Só 25% é verdadeiramente nosso. É a nossa essência. O que eu comentei é que 50% vem desse eixo de pai e mãe, né? Vem diretamente de quem nos criou. Então, é muito forte, né? Às vezes, a escolha da profissão vem muito já desse, né? Tá na barriga da mãe, a mãe já profetiza que vai ser igual o pai, tal coisa, né? E aí, no ambiente também, não, tem que ser outra coisa, né? Então, eu falo que a gente é meio que programado para não dar certo, porque a gente, de fato, tem consciência mesmo, né? Muito do que a gente acredita, só 25% é nosso, o resto a gente herda de todas essas relações em que a gente é submetido. Quebrar isso, gente, é para gigante. Por isso que não faz do dia para a noite. Posso fazer Pode uma falar, outra questão? 25% pai, 25% mãe, 25% é que chegou do alguém. ambiente. Olha, ambiente. Esse terceiro quadrante aqui. E o quarto quadrante, os outros 25%. É o que é meu, o que é seu e o que você trouxe. É o que é o tipo o talento que foi lhe dado. Que você tem que descobrir. Que você acha que realmente é seu sem. Vou te dar um exemplo meu. Meus pais sempre me colocaram como uma bonitinha, quietinha, não sei o quê. Eu sou da pá virada, eu sempre fui. Hoje, o que eles olham, eu já era, só que eu escondia porque eles não achavam bonito. Eu nunca fui. Minha irmã, por exemplo, com uns 30 e poucos anos, ela falou, nossa, agora você é a irmã que eu tanto desejava. Onde que você estava? Eu sempre fui, mas eu fazia escondido. Minha irmã era que fazia declarado, eu fazia tudo escondido. Porque eu tinha que ser o lugar que me cabia, era bonitinha, certinha, inteligente, dedicadinha, estudiosa. Aí eu passei uma vida. Eu também sou. Aí eu fui. Hoje eu tenho consciência, também é meu. E essa é uma parte que eu gosto muito. Mas eu faço
consciente. Aí, quando eu quero ser mazinha, eu também escolho ser mazinha, porque eu sou bem legal mazinha. Né? Faz parte, eu sou ardida também. Mas hoje eu escolho quando que eu vou de um jeito, quando que eu vou de outro, percebe? É um pouco, a gente tem que entrar em contato com isso para poder escolher os lugares e com quem, como que eu vou, né? Mais eu, assim, mais potente para as coisas. Você lê para mim, Celinha, por favor? Olha, a Eliara está dizendo que no masculino, ela aprendeu com o pai dela a ter crença em Deus. No ambiente, a escolha da trajetória dela profissional e a vida corporativa. No feminino, a herança da mãe. Medo, mas aí já são os negativos, né, Eliar? Ah, Você só pegou os falar de negativos. bom. Que é É, Eu vou o trocar, medo. Célia. Eu vou trocar. Eu vou Tá, trocar. tá vamos ir a bom. positivo. E a coragem de viver, acho que cortou. Ah, tá aqui. Vencer e ações responsivas, excelente. Boa. Só faltou o feminino para o lado positivo, né? A Thaisa, ela trouxe do pai o senso de responsabilidade, tentar não desistir das coisas até dar certo. Da mãe, tomar decisões e ter coragem. Do ambiente, visão de família, mesa posta todo dia para todos ficarem juntos. Isso sempre foi muito, muito importante. Corrigir. Vamos lá. Acolhimento e cuidar das pessoas. Muito bom. Melhorou bastante. Vamos lá, Thaisa. A Amália está escrevendo, a Mariana está escrevendo. Como a gente fala de ato falho, né? Falar é muito forte, gente. A gente vai para o negativo, a maioria das vezes. A gente, em geral, a gente é o nosso maior bloqueador mesmo, de todo o desempenho, de toda a potência que a gente tem. O outro não duvida da gente. Né? Eu também é um exemplo muito, muito meu, assim. Não é à toa que eu aprendi a ir me emparcerando. Na hora que eu vou perdendo força, o outro acredita mais em mim do que eu mesma. Muitas vezes. Nossa, Lu, que bacana. Poxa, olha isso, olha aquilo. E aí eu olho, falei, nossa, é mesmo? Tudo isso? Porque eu vim de uma criação que falava que tudo era obrigação, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Né? Olha, Então, Maria, para mim, as coisas não são suficientes, eu não tenho esse olhar fácil. E aí, o maior elogio que eu recebi uma vez, que eu vi que eu estava começando o meu processo de mudança, foi quando alguém me chamou de arrogante. Ai, eu me amei. Eu falei, ai, gente, estou conseguindo. E a pessoa não entendeu nada, mas me fez bem, sabe? Porque eu perdia projetos, os outros pegavam meus projetos, colocavam o nome deles como sendo meu. Eu sempre dei palco para as outras pessoas. Fazer o que eu estou fazendo aqui, imagina, muito difícil. Foi muito treinado. Então, às vezes, aí, é assim, aí depois eu fui aprendendo, o que também, né? Porque no comportamento é uma régua. Né? A gente sai de um lugar, por exemplo, que eu não tinha destaque, que eu era mais tímida, mais fechada, né? E quando eu pulei para arrogância, fiquei insuportável, perdi muita gente, fiquei chata mesmo, feia. Mas aí eu fui aprendendo também a calibrar, percebe? Então, mas isso são indicadores de que, olha, também tem outras formas de dar respostas. Ó, a Cíntia está trazendo aqui também.
Peraí, deixa eu começar pela Mariana, que ela escreveu antes, tá? Boa. Ó, a Mariana falou que do pai ela trouxe o bom humor, o carisma, a motivação, a curiosidade. Da mãe, o gosto pela busca do conhecimento, excelente, a empatia e ser carinhosa. Do ambiente, ela trouxe a boa educação, a curiosidade. E o dela, ela trouxe o amor pela música, por estética, autoconhecimento, busca pelo auto-amor e o amor por gatinhos. Maravilha! A Rosana, é, você colocou, isso você colocou em relação a você, Rosana? Eu não consegui entender muito bem o que está a cada coisa que está se referindo. Você trouxe só responsabilidade, organizada e amorosa e empática. Isso se refere a cada uma Pode dessas abrir palavras. pode abrir o microfone, Rosana, fica tranquila, só para Ca- ajudar a gente a entender. Se cada uma dessas palavras é referente a cada uma das coisas. Enquanto você não abre o microfone, eu vou continuar aqui. Da Regina, do pai, a agressividade e se defender. Tá meio a meio, né, Rê? O positivo com o negativo aí, né? Da mãe, medo da liberdade. Também. Tá no negativo, Rê. Fazer um É, chicote nessa rê, viu? tá tudo no negativo aqui. E não tem a parte do ambiente e não tem a sua parte, né? É. Não tem problema, tá, gente? Hoje a ideia é vocês entrarem em contato. Mapear. Convite, refaçam com esse olhar, porque tem coisa positiva, gente. Aqui é um exercício de novo olhar. Então, o medo, né, como trouxeram, num contexto, por exemplo, da nossa mãe, de cautela, que talvez, né, numa privação que ela teve num ambiente, naquele contexto que ela foi criada, a escassez que ela viveu, para nós é medo, para o dela é outra coisa. O que não é adequado é a gente repetir essa emoção, repetir esse comportamento, sendo que a gente teve muito mais oportunidade de avançar as coisas mais leves, as coisas mais na nossa mão, percebe? Então, a gente tem que trabalhar este olhar também em cima do que nos trouxe até aqui. Quando eu ressignifiquei esse não tenho nada mais do que a obrigação que minha mãe falava para mim, né? O que era isso na perspectiva dela, né? Sendo a filha mais velha de um lugar que ela realmente foi muito, ela que sustentava a casa, que não aconteceu no meu caso por um bom período. Então, a gente precisa trabalhar esse positivo, porque sempre tem, porque tem esse exercício do nosso olhar sobre as coisas, as verdades que nos trouxeram e que nos moldaram. Então, fica depois para a gente aprofundar. Lê um pouquinho mais, A Celinha, para a Cíntia gente poder seguir. trouxe, a Cíntia trouxe o pai, trouxe a honestidade, mais trabalhador e lutar para dar o melhor para a família. A mãe, dedicada à família, procurando sempre estar em família. A Rosana colocou, sim, referência a ela mesma. A Cíntia, o ambiente, aproveitar sempre estar em família, poder escolher sua profissão e religião. E o dela, amorosa, nunca prejudicar ninguém e tentar buscar o seu lugar no mundo. A Amália trouxe do masculino, com o pai dela, ela aprendeu a honestidade e a integridade. No feminino, com a mãe, ela cuidar da família e de quem precisasse. Cuidar da casa e me deu maior força quando quis ir trabalhar cedo e estar sempre ao lado da família. O ambiente proporcionou segurança e o que ela trouxe foi determinação para realizar os sonhos e aquisição de bens e viagens. E a Legal. Regina, o ambiente, a falta de expressar amor. De novo, negativo. Buscar E é achar o. normal, gente. Essa é a maior quebra, primeira lição da noite. Quero ouvir a Thaisa. Thaisa, você colabora? Como que, só entender, como foi fazer? Que reflexão que você teve a partir desse exercício?
Pode abrir o microfone, Thaisa. Thaisa, Consegue abrir? aqui em cima você vai ver o microfone, na barra superior, coloca no micro e você vai destravar o microfone. Ela falou que não consegue falar agora. Posso ir no lugar dela? Pode. Tá. No primeiro momento, é Eliar falando. Boa noite a todas. Boa noite, Boa Eliana. noite. Num primeiro momento, eu entendi que era para colocar o positivo, mas inconscientemente eu acabei escrevendo algo negativo ali quando eu fui apontada à minha mãe, porque essa é um dos principais, em minha relação, né? Um dos principais bloqueios que eu tenho com a minha mãe. Eu já tenho uma fase já bem esperada, mas quando eu fui escrever, escrevi o negativo, sem querer. E obrigada, Eliar, por, assim, você trouxe um outro ponto que até a Celinha falou mais cedo, né? Que são as camadas. Eu faço muito trabalho, que nem há 2 semanas eu fiz uma imersão, sexta, sábado e domingo, super intensa. Parte dessa atividade então eu sempre me lanço fazendo coisas para me pesquisar, para de fato eu ter cada vez mais recursos para poder pôr isso também no meu trabalho. Porque ninguém dá o que não tem, né? Não tem jeito. E aí eu cheguei numa atividade, amiga, que eu achei que eu já estava liberada. E aí É, aquilo de novo veio de presente na minha cara, me impedindo de avançar. Então eu tô numa fase meio bloqueadinha nas questões de redes sociais, sabe? Tipo fazer vídeo, livezinha, né? De ser meio blogueirinha. E aí isso tá pegando. E hoje não adianta, você tem que ser visto para ser lembrado. É um meio muito legal de comunicação. E aí sem querer, uma atividade que não tinha nada a ver, gente. Mas eu consegui entender aonde esse medo de me expor, de me colocar, né? Qual era, e de novo era, né, uma coisa que eu achei que eu já tinha trabalhado em constelação familiar, que eu já tinha feito, e vem. Então, de novo, lembra que eu falei? Esse é sempre um primeiro trabalho, gente. É ir tomando consciência. E que legal que agora você, tá vendo? A gente já vai mais rápido. Opa, e aí você começa a escolher. Eu não vou deixar isso me bloquear mais. Agora, neste momento, essa resposta não é adequada. E eu vou escolhendo ir por outros caminhos, tá bom? Bacana, obrigada aí por esse compartilhar. eu que Então, agradeço. assim, resumindo, né? De uma maneira muito. Aqui é uma. Aí eu quero que vocês entendam o recorte, tá? Também em autoconhecimento, gente, tem muitas linhas, tem muita teoria, tem muita coisa. Né? A gente escolhe a cada encontro, a cada imersão, a cada trabalho e projeto, a gente vai escolhendo, né, algumas teorias para ir dando sustentação. Aqui a gente está trazendo de fato, né, quais são os processos que nos ajudam na questão da mudança. E aí, sem dúvida, o fator de sucesso de toda mudança passa por esses 3 elementos, que tem a ver com capacidade, disposição e permissão. Quando a gente fala da capacidade, tem a ver, de fato, com essa aquisição de tudo que eu já comentei, de novos conhecimentos, de aprimorar. Então, às vezes, também não é se lançar, falar, então eu vou ter que fazer uma faculdade, vou ter que fazer mais uma formação, uma pós-graduação. Não, porque tem várias formas da gente adquirir conhecimento, como estar em grupo, né? Ler livros, então tem muito, ver um filme, tem muitas maneiras da gente ir aprimorando as habilidades que a gente tem. E às vezes é isso, não é uma nova, é só a gente, de fato, reavaliar a maneira como a gente vem fazendo até hoje. E também a capacidade é ir para a execução. Então, a gente, né, trouxe a questão da procrastinação, porque muito possivelmente a gente está pensando uma coisa ou sentindo alguma coisa, e na hora que vai para agir, na hora que vai fazer, isso está desconectado. Então, a capacidade passa por tudo isso.
a disposição, ela é fundamental, que tem a ver com esse alinhamento energético, tem a ver com essa firmeza de propósito, com a determinação, com a motivação, e não é o outro que me dá isso. Motivo para a ação é meu, o meu motivo é diferente do motivo da Célia. Embora a gente compactue de muitas coisas, né? Desejamos morar numa casinha de sapê, né? Mas muito possivelmente de formas diferentes, né? O lugar pode ser o mesmo, o contexto pode ser o mesmo, mas os estilos de vida são diferentes, né? Mas a gente tem essa coisa, que a gente encontrou algo em comum, motivos diferentes, e a gente está aí trabalhando arduamente para fazer esse sonho acontecer. Né? Então, é legal encontrar também pessoas no meio do caminho que compartilham, né, desses mesmos sonhos. Só que o que me faz levantar todo dia de manhã para alcançar e estar mais perto desse meu sonho, com certeza é diferente do que faz a Célia, né, chegar onde ela quer chegar. Então, a gente tem que estar, e aí tem dois elementos, né, que é o esforço e tem a questão do comprometimento pelo processo. Gente, é processo. Mudança, né? Porque se a gente ficar só no resultado, olhando só o resultado, cara, e nem sempre esse resultado, ele é o mesmo do que você queria, ele vai mudando ao longo do processo. Então, às vezes, você queria coisa desenhada de uma forma, de repente, a vida vai te apresentando, né? Eu pensava em ir sozinha. Hoje, com tanta coisa que eu estou fazendo com a Célia, eu não quero mais ir sozinha, não. A gente quer morar tipo uma república de idosos, assim, num asilão bem bacanudo, assim. Convidamos as pessoas interessadas a fazer parte desse sonho, porque é legal, né? Olha lá, eu falei porque eu te conheço. Vamos fazer, você já vai ficar na culinária, eu não entendo nada, ó, eu sou interesseira, já vou garantir a parte das massagens e da comida. Meu asilão é assim, filha. Então, Pode só que contar mudou ao comigo. longo do... Fala, Rê, desculpa. Não, pode contar comigo. Então, Ó, eu tenho percebe? terrenos, se quiser, a gente já pode começar. Vamos falar depois, no particular. Então, por quê? Se eu não vou comprometida no processo e eu só olho lá o final, muito possivelmente eu vou querer começar do zero. E às vezes não precisa. Eu preciso ter essa flexibilidade de entendendo que as coisas vão mudando e se flexibilizando ao longo do caminho. Mas eu tenho que ter o compromisso. Sem esforço e sem compromisso eu não chego. E aí são os combinados que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? Do que a gente vai priorizar, o que a gente está pondo em primeiro lugar, o que a gente vai se permitir sentir ou não, ou deixar, né? Como já trouxeram, deixar que as coisas nos afetem para tirar a gente desse caminho e desse propósito, tá? A gente também vai falar sobre isso. E que tem a ver com esse último pilar, que é a permissão, né? O quanto a gente até sabe o que quer, intuitivamente a gente sente que aquele é o nosso lugar, mas a gente ainda não se permite, não se dá permissão para chegar onde a gente tem que chegar. Então, a permissão, ela é muito, assim, eu diria que ela é um dos pilares, a gente vai falar bastante, vai deixar, né, a permissão para a última aula, porque a gente vai ter que reconhecer algumas coisas, identificar algumas coisas nesse processo, para depois criar o plano e os combinados a partir de agora. A permissão, então, eu posso ter habilidade, capacidade, eu posso ter a danadinha da motivação, mas se eu não me permitir avançar, não me sentir merecedora disso, eu não faço a mudança. E aí eu patino, e aí eu patino. E acreditem, existe um movimento, né, que quanto mais próximo da mudança eu estou, de chegar onde eu quero chegar, mais coisinhas vão acontecer para testar se a gente de fato está firme no propósito. Aí é um que adoece, é o outro que exige que você tenha que dar atenção, aí é uma situação com, né, N. Cada um tem um calcanhar de Aquiles aqui que pega.
né? Que é aquela hora que você fala, olha, tá vendo? Ah, eu não vou porque agora eu tenho que cuidar de tal pessoa. Ah, eu não vou porque, né, eu ainda preciso fazer tal coisa. Eu tenho o quê? E a gente vai deixando isso, né, passar, a gente não assumir, né? Então, essa permissão, e não é o outro que dá a permissão, eu tenho que me permitir. E eu tenho que firmar decretar isso comigo. Então, as nossas aulas vão ajudar a gente a tomar a consciência, a gente se fortalecer energeticamente. Então, teremos aí atividades da Célia também para ajudar a gente a se conectar e se reequilibrar, para de fato ir criando mais força para se permitir, tá bom? Porque agora é hora, gente. Não dá mais para adiar, né? É isso Isso, mesmo, né, esse é o Lu? começo do conhecimento. Uma vez que eu tomo consciência, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Se não quer brincar, não mexe com o que está quieto. Não Fala, desce pro Sérgio. play. É, É isso mesmo, né, Lu? Nós estamos nesse movimento também. Então, nós colocamos propósitos, né, para o nosso trabalho em parceria, e individualmente nós temos o nosso trabalho, os nossos desafios, e nós precisamos colocar esse compromisso, esse comprometimento mesmo, para que a coisa acontecesse, para que nós estivéssemos aqui hoje, nós tivemos que passar por desafios individuais, né? Eu estou passando por um desafio bastante grande, a Lu também com a imersão, com um trabalho de imersão também que ela fez no final de semana. Então, assim, a gente se comprometeu a isso. Então, para isso, nós tivemos que deixar de lado um pouco essas interferências externas para que nós conseguíssemos realmente montar essas aulas para que pudéssemos oferecer o nosso melhor. E desafios, com certeza, mas o compromisso a gente assume e a gente tem prazer em cumprir. isso é verdade. Meta dada é meta cumprida. Isso é uma metodologia que para nós duas funciona. A gente marca a data, ousadia e alegria. Ah, né, sem saber se está perfeito, se tem, se não tem, se vai dar, não vai dar, marca. No meio do caminho a gente foi achar ferramenta, no meio do caminho a gente pediu ajuda, no meio do caminho. E aí tinha o dia D, tem que fazer. E a gente é Isso. vaidosinha, a gente não gosta de entregar qualquer coisa, vai fazer. Então, às vezes, esse é um método, aí cada um de nós tem que ir aprendendo de que jeito que dá. Então, a gente marca, a gente faz sempre cronograma reverso. A gente se impõe a data e depois Exato. vai, é com tudo ao mesmo tempo agora, tudo acontecendo, né? Vamos mais um mergulhinho? Aí aqui também não, agora, né, até também por conta do tempo, aqui não precisa, eu vou pedir, vou fazer diferente, eu vou agora depois pedir para abrir um pouquinho o microfone para ouvir vocês. O que eu quero que vocês façam? Então, a gente já entendeu que é nesse interno que estão essas dores, as limitações, as crenças. Então, a gente vai de novo, né, se forçar a olhar para essas questões da capacidade, da disposição e da permissão, porque eles vão ser recursos importantíssimos para o processo da nossa construção. Então, aqui tem 4 perguntinhas. Então, vamos tentar escrever, né, de uma maneira objetiva mesmo, porque às vezes a gente escreve e justifica. Então, também é uma outra característica do nosso cérebro. Mas que a gente tem que ficar dando, né, desculpa para alguma coisa que a gente não realizou, que a gente não tem tão boa. Então, além da gente olhar o negativo, a gente fica justificando. É sem julgamento, gente. Ó, me faltam tais áreas de conhecimento. Por exemplo, me falta, de fato, hoje a parte que mais me irrita é essa habilidade de fazer as coisas na rede social. Eu perco um tempo, fico brava, quero desistir, não curto. Ah, Mariana, vai lá, amore. Obrigada, viu, por ter ficado conosco. Depois a gente se fala. Então, aqui é importante a gente olhar para isso. Então, isso hoje está me prejudicando. Então, é uma habilidade, um conhecimento que me falta, né? Costumo reclamar e me comparar nos seguintes aspectos. Faço isso sempre.
Às vezes eu falo, poxa, por que aquele cara que sabe menos que eu tá bombando, tem mais like do que as minhas coisas? Também fico possessa. É uma coisa que eu costumo reclamar. Quais áreas me faltam mentores? Pessoas inspiradoras. Esse foi um lugar que eu fui buscar uma mentoria. Precisei investir, identifiquei que eu vou mais rápido. Se eu investir o tempo que eu perco fazendo isso, eu tenho uma pessoa que é especializada, faz bonito, me deixa à vontade, vai me ensinando, que aí agora eu já estou começando a fazer sozinha, percebe? Então, vai criando um movimento positivo. E que sensações que eu sinto quando eu não tenho esses resultados? Já falei, fico brava, irritada, garro ódio do coleguinha. Eu geralmente tenho esses pensamentos, assim, não sei vocês, né? Mas eu hoje reconheço tudo isso, que também faz parte de mim. Então, aqui eu gostaria que vocês escrevessem, e aí eu vou chamar um ou dois para falar as suas respostas. Cíntia, gostaria de compartilhar o que você escreveu até agora? Tá Célia, desligado. espera só um pouquinho, que eu tô pensando aqui, senão me corta o raciocínio. Pega que eu já falo. Ah, então termina aí. Sandra, gostaria de compartilhar? Oi, Quer compartilhar? olha, eu estava dando uma olhadinha nas perguntas aqui
A mim, o que me falta mesmo de conhecimento e habilidade é o mesmo que da Lu. Eu tenho muita dificuldade com a questão das redes sociais. Então, às vezes, eu tenho vontade de entrar, de montar, de, sabe, de fazer divulgação, mas eu não sei. Além do mais, eu tenho medo de, sabe quando você tem medo de clicar em alguma coisa e não e fazer alguma bobagem? Então, nesse sentido aí, eu tenho um pouco de medo. É o que me falta mesmo de conhecimento. Ao contrário dela, assim, eu não sinto nada, não, né? Que nem aqui na segunda pergunta que fala, costuma reclamar? Não, não reclamo, também não me comparo, não. Eu procuro, assim, às vezes eu presto atenção, aquelas pessoas que já têm mais habilidade, eu admiro e falo, puxa vida, né? Será que eu vou chegar lá também? Como é que eu faço para chegar lá, né? E às vezes tenho vontade até de perguntar para a pessoa se ela poderia me ajudar, fico um pouco receosa, porque às vezes a pessoa, né? Não sei se a pessoa vai gostar, né? E, e aí, falando aqui, né? Quais as áreas que me faltam mentores? Exatamente nessa área. Já pensei em fazer um curso, já pensei em ver algum lugar que eu pudesse aprender, sabe? Ir lá, pagar, aprender, fazer e, e tudo mais. E a única sensação que eu tenho é a sensação de, muitas vezes, de, sei lá, de impotência, né? Tipo, eu fico um pouco travada, um pouco impotente de não entender muito, gostaria de entender mais, gostaria de poder deslanchar um pouco mais nessa área. E admiro as pessoas que conseguem, que têm essa facilidade, mas infelizmente eu ainda não tenho. Boa. Então, olha que legal, né, o que você trouxe. O ponto que você colocou, né, de repente você não reclama, não compara, mas fica atenta. Quem são as pessoas que são este referencial? O referencial, ele é para o bom e para o ruim, tá? Em que aspecto? Se eu estou olhando já, né, como referencial esses caras que já estão lá no mercado, que já têm estrutura, que já têm produtos consolidados, isso como referencial de eu dar o primeiro passo, isso pode me gerar um bloqueio ainda maior. Porque eu já vou, que o cérebro da gente faz esse boicote, porque você já quer aquilo, que talvez neste momento é inalcançável, né? Então, a gente precisa ter esses dois olhares. Sim, perseguir, né? Então, são pessoas que a gente segue, que a gente se inspira, que a gente gosta, mas entender que nesta etapa que você está de aprendizado, de área, né, de eixo de progresso que a gente chama, né? Que você precisa se desenvolver, eu tenho que buscar também alguém um pouco mais próximo. Como que esse começou, né? Qual foi o primeiro passo que ele deu? Como que são esses primeiros vídeos? Porque se você olhar alguns vídeos, menina, por exemplo, isso a Célia, ela tá anos-luz na minha frente, mas quando eu olho os primeiros vídeos dela, eu me animo. Porque É eu isso falo, mesmo. olha que ela começou assim também. Gente, eu E gaguejava, eu não tinha, né, olhando para a bonitinho. câmera. Então é isso. Não, a gente não nasce perfeito, gente. A gente vai se aperfeiçoando ao longo do caminho, no caminhar. A gente não nasce. Eu não, eu estou longe de ser perfeita, estou longe de estar no melhor, né? Mas quando a gente se bloqueia se limitando, não, porque aquele está muito melhor, então eu vou deixar de fazer porque aquele está muito melhor que eu nunca vou conseguir chegar no patamar dessa pessoa, porque eu não dei o primeiro passo. Então, lá atrás, se vocês forem lá no meu Instagram, os primeiros vídeos eram horrorosos, mas eles continuam lá. Porque eu falei, eu não vou tirar, é minha referência de onde eu estou hoje. Então, é uma evolução constante. Não se limitem pelo que vocês olham daquele que está lá em cima ou daquele que está muito melhor que vocês. Todos começaram de alguma forma, E ok? olha que legal, né? Para mim, ela é a minha inspiração. Então, muito do meu desbloqueio porque ela hoje talvez se compara com alguém mais acima. Eu, da onde eu tô, papai, Célia, para mim,
Então, você vai na casa dela, tem 3 tipos de tripé, luz de não sei o quê, um não sei o quê, ela já está no curso não sei aonde, ela dá dica para a gente. Então, e aí, aqui de novo, quando ajuda e quando esse medo atrapalha. Então, se é algo que eu quero e eu preciso para o meu desenvolvimento, para chegar aonde eu quero, eu não posso me permitir bloquear de fazer as perguntas e me cercar dessas pessoas. E acredite, você vai se surpreender que muitas delas vão ter um prazer de falar como elas começaram. Mas, de novo, é o jeito da abordagem, é esse relacionamento e conexão que a gente cria, né? Então, a pessoa fala, olha, comecei assim, comecei assado. E também, se aquela pessoa, vamos imaginar, o que pode ser de pior? Ela fala, ai, não tenho tempo, ai, não posso compartilhar. Busca outro, gente. Graças a Deus, na vida não tem um ser humaninho só que faz aquele negócio. Vai para o próximo. Aquele não quis falar, aquele não deu referência, vai para o próximo. Então, a gente tem que... Só que aí eu tenho que estar centrada no meu combinado comigo. Aqui eu quero, eu preciso, e aí eu vou ter que achar formas de viabilizar. Então, eu escolhi, tentei fazer por conta, não dá mesmo ainda, eu passo muito nervoso, então preferi gastar um dinheiro, estou investindo, e de fato já estou colhendo frutos disso. E aí eu estou aprendendo junto. Então, eu estou dando os passos conforme nesse quesito que eu estou dando conta, percebe? Então, é importante olhar, aqui também são, né, eu tenho que olhar para esses aspectos e sim para as emoções, porque as emoções, elas falam muito da gente, elas são bloqueadoras, é uma potência para deixar a gente paralisado gigante, que é a hora que eu perco o raciocínio e eu dou mais peso do que é de verdade, eu me deixo afetar mais do que o necessário. Então, também reconhecer as emoções, gente, é fundamental em todo o processo de mudança, tá? E tem isso mesmo, né, Lu? Que nem eu acabei de investir num curso caríssimo do Érico Rocha e do Leandro Ladeira, de marketing, de relacionamento, marketing da mídia, né? Instagram e toda essa parte de marketing. Eu vou passar o final de semana numa imersão deles. Sexta, sábado e domingo, o dia todo. Então, assim, não é só investimento de dinheiro, é investimento de tempo. E com isso a gente vai trazendo os recursos. Essas imersões que a Lu vai, ela também passa para mim muita coisa que ela aprende. Então, respondendo um pouquinho aqui da Cíntia, né? Alguém pegar na sua mão, Cíntia, é mais complicado do que você se agrupar com pessoas complementares. Então, você querer que alguém pegue na tua mão e te leve é muito mais difícil, né, do que você se associar com o que você tem de bom com o que a outra pessoa tem de bom e uma ajudar a outra. É muito mais complicado você achar alguém que só queira pegar na tua mão e te levar, tá? É como acontece comigo e com a Lu. Eu sou um pouco melhor em algumas coisas, ela é melhor em outras, e a gente vai agrupando as coisas. Eu dou dicas para ela de um vídeo, de alguma coisa assim, mas a Lu dá de 10-0 para mim no falar. Ela já tem essa experiência de aulas há muito mais tempo do que eu. Então, eu ainda estou galgando esse caminho, tá? Mas é esse buscar esses conhecimentos em lugares em que vão trazer essa referência e vão trazer essa segurança para a gente. Não importa se é desse tamanhinho que a gente vai dar o passo, mas é um passinho de cada vez. Ok? Célia, mas nem sempre as pessoas querem fazer isso. Porque você não Então achou as fica pessoas difícil, porque você certas. não tem referência, você não tem em quem se apoiar, em quem perguntar. É mais ou menos como numa faculdade, você entende? Você tem um professor ali, então você está diariamente ali, você pode conversar, você pode trocar ideia, ele vai te ajudar. No que eu mexo, no que eu, né, pretendo mexer,
E a gente não tem isso, ninguém quer saber, todo mundo é individualista, entendeu? Ah, se for ajudar ela, depois ela vai querer pegar cliente meu, sabe? Essas Não, essas Cíntia, eu ideias vejo idiotas, então assim, você não tem. como eu sei como você trabalha, às vezes, naquele segmento, você pode não encontrar o suporte que você precisa. Mas, às vezes, num segmento parecido, você não precisa do suporte daquela pessoa nesse determinado lugar. Você pode trazer a referência de um outro segmento para te fortalecer Como no eu teu e a Célia, caminhar. percebe? Nós não Exato. somos concorrentes. Então, A você não gente precisa de uma pessoa igual a você. Você precisa de alguém que faça aquilo que você quer fazer, mas que pode ser de um segmento diferente. Eu acompanho várias pessoas. Eu estou seguindo agora o Rodrigo Bacelar, até coloco aqui o Instagram dele. Ele está fazendo 45 dias de live explicando como você se desenvolver na rede social, como você se apresentar pelo Instagram. Ele tem lá no perfil dele, eu vou colocar o perfil dele aqui para vocês, 6:30 da manhã, todos os dias, de segunda a segunda, 45 dias seguidos. Então, são referências onde ele vai dando essas dicas de que ele passou por isso. Ele mentora pessoas hoje, mas ele já passou por isso. Tudo isso que a gente falou, que o meu vídeo lá no comecinho eram péssimos, ele também passou por isso. Percebe? Então, às e vezes, aqui em assim, lugares diferentes, a gente consegue essas informações que a gente está buscando. viu, Cíntia? Lembra o primeiro passo da mudança, muda o ambiente? Você está corretíssima com essa sensação que você tem. É real. Por quê? Nessa bolha que você está só de, por exemplo, pessoas do seu segmento, pessoas que trabalham com a mesma coisa, quando a gente fica muito num determinado nicho, a tendência, lembra das crenças? A tendência é a gente falar certas verdades, a gente acreditar em certas coisas, a gente se conectar com pessoas que estão nesse mesma vibração, ou que nem você falou, nesse individualismo. Então, é uma característica deste ambiente, desse núcleo, que não é melhor nem pior. Por exemplo, eu tive a sorte de ter uma terapeuta fora do nicho, que é Célia, que super o jeito que eu atuava e o jeito hoje que eu atuo, até no individual, porque nós temos esse trabalho em conjunto, o instituto que a gente faz juntas, mas continuamos atuando independente. Eu sou melhor com todos esses aprendizados. Então, só que, por exemplo, eu também fui aprendendo outras coisas, né? Lembra que o ambiente, a gente muda, procura outros núcleos, procura outras referências que vão exigir de você novos conhecimentos, novas capacidades. Sim, que de vez em quando vai ter que fazer algum tipo de investimento, não tem jeito, faz parte da regra do jogo, para a gente querer acelerar. Então, é fundamental a gente olhar para outras coisas. Né? Eu vou compartilhar um exemplo, ficou muito forte, a gente fez a imersão em agosto, uma imersão linda, a gente passa 2 dias e meio num sítio, muito bacana, aí a gente é presencial, a gente consegue fazer um trabalho muito individualizado e ao mesmo tempo de grupo, mergulhando mesmo nas questões, e fora que o ambiente é incrível, então ajuda também a gente entrar, né, nessas questões de um jeito mais rápido. E aí teve 2 pessoas que cada uma na sua realidade o tempo inteiro praticamente elas ficaram juntas, que eram 2 pessoas que tinham doenças que impediam de certa maneira, né, elas progredirem, fazerem o que elas queriam. Mas sabe quando parece que foi, e não foi escolhido, porque elas nem se conheciam, né? A gente foi apresentando lá no caminho, mas o tempo inteiro elas se conectavam, o tempo inteiro elas se agrupavam, porque a gente tem essa necessidade de pertencer. Mas o quanto eu passar uma experiência, e aí, obviamente, eu provoquei, quase que eu impedi mesmo, falei, não, agora nós vamos mudar um pouco. Porque senão a gente fica só naquilo, aquilo vira uma. Ai, é mesmo, o mundo é super difícil. Nossa, as coisas são. Por quê? A doença, a visão delas, de uma doença que paralisa, de situações que são mais desafiadoras e são reais mesmo, já cria um condicionamento no cérebro impedindo. Quando a gente reconectou com outras pessoas que não passam por isso, as outras pessoas foram falando,
Nossa, mas olha, e de repente isso, e tal coisa, e tal coisa. Aí vai, lembra que a gente vai trabalhar essa expansão de olhar, dar um novo olhar para as coisas, né? Ressignificar, passa por essa percepção. E o ambiente, acredite, Cíntia, ele é assim, para alavancar ou para botar a terra em cima da gente. Não tem outra. E aí a gente tem que estar muito atento, porque o quanto eu vou deixar? Eu só quero ficar com a cabecinha de fora, vou ficar até. Onde está confortável essa terra? Percebe? Aqui a escolha é nossa. Porque às vezes eu vou ter que ficar com os pezinhos meio ainda embaixo da terra, faz parte de onde eu vim, mas eu não preciso ficar sem respirar, completamente atolada e sufocada. Eu posso ir fazendo e tirando, né? Vão jogando e eu vou achando recurso para peço ajuda de outras pessoas para irem tirando essa terra, percebe? Então é muito forte isso que você está trazendo. E esse é um trabalho nessas aulas que a gente vai apresentar algumas ferramentas e alguns recursos para ajudar, né? Mas é um processo. Então, né, se acolha, tá tudo certo, né? Entenda que é sempre numa evolução, né, num avançar. Que bom que você tenha consciência disso. Então, fica a dica, procure outros ambientes, faz cursos de outras coisas, né? Quem Tá, sabe, por pode exemplo, deixar, eu Regina vou. aqui, do nosso grupo, que é da área de culinária, também é terapeuta, mas ela é terapeuta, né? A terapia dela vem de outra natureza, né? É uma pessoa que também depende de redes sociais, que também faz coisas, não sei, por que não? Fica a dica, né? Ela, por exemplo, no nosso workshop que ela participou com a gente, quem foi a nossa blogueirinha foi Dona Regina. Uma graça, eu nem sabia que dava para fazer já foto direto do Instagram. Ela já fez com efeito, não sei o que, já mandou, não foi? Olha lá, não sei, percebe? É, legal. Estamos Eu me num acho ambiente, quem sabe essas bem parcerias mais ou não menos. surgem. É isso Mas aí. a gente tem a tendência de não achar o que a gente faz legal, né? O mais Então, ou menos para você, Regina, é o suprassumo para quem não sabe nada. Percebe? pois é, De é novo, tudo vai dar 30%, né? referência. Amores, temos 5 minutinhos para finalizar. E a proposta agora é a gente se sintonizar com o trabalho da Célia, para a gente conseguir realmente, né, tudo que a gente viveu hoje já mexeu, né? É só a primeira aula, olha quanta coisa que vai dar para a gente aprofundar e conversar. Então já fica meu agradecimento a todos. E agora a gente vai fazer uma das partes mais importantes, que é conseguir a gente realmente se conectar com a gente mesmo. Bom, gente, eu trago sempre essa técnica, porque ela é uma técnica que ela faz um alinhamento de corpo, mente e espírito. Ela é uma técnica chamada Aura Master, e através dela, a gente realmente alinha o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, porque às vezes o corpo quer ir para um lado, a mente quer ir para o outro e o espírito quer ir para o outro. Então, com isso, a gente fica totalmente fragmentada. Essa técnica não. Por isso que ela traz um resultado tão rápido, ela é tão eficaz, porque ela realmente nos coloca num centramento para que a gente receba esse tratamento e às vezes até mesmo uma cura, ok? Então é uma técnica super simples, através de movimentos e de repetição. Então, eu vou fazer o movimento e vocês vão repetir esse movimento e repetir as falas que eu vou dizendo, ok? Neste fluxo, ele é um fluxo que a gente chama de SOS, porque ele é um fluxo rápido e ele é um fluxo para trabalhar depressão, para trabalhar elevação de energia, ele trabalha tristeza, angústia. Então, ele faz um trabalho muito profundo. Os movimentos que a gente vai fazer são somente esses dois. A gente vai colocar a mão aqui, ó,
em conchinha aqui no topo da testa e a gente vai bater, e a outra mão esquerda a gente vai dar tapinhas no centro do peito. Então, é sincronizado. Vejam que as duas batem ao mesmo tempo. Fechem os olhos, respirem, e é só repetir o que eu vou dizer. Eu ativo a minha coluna de luz. Eu honro meu corpo. Eu ativo o meu princípio celeste. Celebro a minha inteligência suprema. Celebro cada ciclo que se inicia. Celebro cada ciclo que se encerra. Ativo a minha sincronia. Eu, meu corpo, meu eu superior, tudo está em sincronia. Agora, energizando, sincronizando, deixo ir o que não é luz. Está tudo bem, corpo. Está tudo luz agora. Somos luz. Energia suprindo. Energia fluindo. Cura, fé e paz. Honro meu corpo. Honro a minha mente. Honro o meu espírito. Honro a minha existência. Honro todos os níveis e dimensões. Sou luz. Em sincronia perfeita. Na energia perfeita. Está feito. Soltem as mãos e vamos repetir 3 vezes a palavra luz com esse som prolongado no final. Luz. Novamente. Luz. Novamente. Luz. Gratidão. Tudo bem com vocês? Foi essa sensação? Maravilha. Maravilha. Gratidão, Rê. Gratidão, meninas. Gratidão por todas estarem aqui. E se preparem, porque a aula 2 vem porrada. Obrigada, gente. Marquem na agenda de vocês, então, 19h30, a gente vai fazer o mesmo esquema, mandar o link. Quem teve problema de conectar com o celular, já façam isso antecipadamente e façam o teste, tá, Cíntia? Você teve dificuldade com o celular? Experimenta antes para que chegue na hora de tudo certinho. Eu coloquei aqui o contato do Rodrigo Bacelar, que é o que eu falei do Instagram, que está dando essas 45 aulas de como você se divulgar no Instagram, ok? Vale a pena seguir. Todas as lives dele estão gravadas no perfil dele, e todo dia de manhã vai até a final de dezembro, às 6h30 da manhã. Ele está fazendo live, ok? Gente, gratidão pela confiança, por todo esse acolhimento, e dá tempo ainda de divulgar, tá, gente? Então, se vocês tiverem mais pessoas para divulgar, pode chamar. Essas nossas aulas vão ficar gravadas lá no YouTube depois, vocês vão ter como assistir isso novamente, ok? Lu? Valeu, gente. Até quarta. E amanhã a gente manda recadinho lá pelo grupo.
tá bom? Tá ótimo. Boa noite, Ah, gente. Bom boa descanso, viu? noite. Até para nós. Tchau, tchau. Tchau.